É uma grata surpresa para nós receber uma homenagem aqui em Campo dos Goytacazes, mas eu posso dizer que sou testemunha da luta gloriosa do Arquivo de Campos em se impor com o que eu com certeza eu posso afirmar: entre os arquivos municipais de todos os 5.500 municípios brasileiros, o Arquivo de Campos está com certeza entre os 10 melhores. Um arquivo estupendo no seu conteúdo, no seu acervo. Um arquivo estupendo com essa estrutura física desse lugar fantástico que é esta fazenda jesuítica. E um grupo de pessoas que aqui labuta há muito tempo, de forma extremamente séria, desenvolvendo os trabalhos deste arquivo. Eu posso dizer isso porque por 4 ou 5 vezes aqui nessa sala, aqui vim dar um curso de paleografia e um pouco de diplomática, e vi o arquivo crescer. É uma alegria imensa isso. É uma honra para o Rio de Janeiro, é uma honra para o Brasil. Vivo no Rio, sou professor da Unirio, mas sou daqui de perto, sou de Cachoeira Pimirim, no Espírito Santo, e vejo um exemplo nacional o que Campos dá, demonstrando o carinho, a seriedade que este arquivo traz para a cultura campista. Uma grande historiadora do Espírito Santo, que é nascida aqui em Campos, chamada Maria Estela de Novaes, do qual eu convivi com ela nos seus últimos momentos de vida, ela já com 90 anos, ela tinha uma admiração enorme por Campos. E ela, inclusive, se autodenominava, quando queria escrever um artigo sem identificação, ela escrevia e assinava a Goitacá. E tenho certeza que a maior historiadora capixaba, Maria Estela de Novaes, ficaria muito feliz em ver um arquivo nesta qualidade. É verdade que Campos não só produziu a Maria Estela de Novaes como grande intelectual e grande historiadora. Temos outros famosos, mas cito porque ela é da minha terra. E sei do amor que ela possuía por isto aqui. E o amor que nós temos por isto, por este arquivo, pelo conteúdo fabuloso que existe aqui dentro desse arquivo. Eu o conheço, eu acompanhei, acompanho e vejo que o Freitas, o seu grupo de trabalho, é um exemplo para qualquer município brasileiro. Agradeço imenso uma homenagem que, sinceramente, sem falsa modéstia, não mereço, mas fico imensamente feliz. E muito obrigado também por Campos sediar, a partir de amanhã, o primeiro Congresso Brasileiro de Paleografia e Diplomática. E essa honra é do arquivo, é da administração municipal, que dá este imenso apoio e que faz com que possamos caminhar ainda mais na luta pelas coisas da história, do passado. Obrigado. Dando sequência às nossas homenagens, vamos convidar o professor Aristide Sofiati para fazer uma homenagem à professora Heloísa Belotto.
Olha, além de ser homenageado, eu sinto um prazer imenso em entregar essa homenagem à professora Heloísa Belotto, que eu conheço bastante pelos seus trabalhos, e trabalhos muito sérios. É um prazer muito grande, professora. Obrigada. Bom, como os que estiveram aqui antes de mim, eu estou assim, completamente surpresa. É uma honra muito grande. Eu tenho acompanhado também o trabalho do Carlos aqui no arquivo. E devo dizer que para mim é a primeira vez que eu estou em Campos de Goytacazes, mas na realidade Campos de Goytacazes esteve no início da minha vida de arquivista, porque me coube escrever a coleção Lamego, que é um filho dessa região e que, por circunstâncias da vida, essa coleção de documentos foi parar na minha universidade, no meu Instituto de Estudos Brasileiros, e a minha vida de arquivista começou justamente na organização desses documentos, desse cérebro historiador dessa cidade. Então, para mim é uma honra muito grande, eu agradeço, espero poder contribuir futuramente aqui com o Arquivo de Campos. Muito obrigada. Nós vamos convidar também agora ela, funcionária do Arquivo Municipal, Maria Luísa Lopes do Amaral, para homenagear a você, Carlos Roberto Bastos, diretor do Arquivo Municipal. Essa foi surpresa mesmo, porque eu fui fazer as encomendas das placas, depois elas me passaram a perna. A Maria Luísa é a minha funcionária e o seu Jorge. Os dois funcionários mais antigos estão aqui desde o início, me acompanhando, às vezes atura um pouquinho meu mau humor, mas estão sempre junto comigo aqui. São duas pessoas de absoluta confiança e de um amor extremo a esse arquivo também. Eu gostaria de agradecer às minhas funcionárias que patrocinaram isso aqui, e eu digo que esse trabalho que eu faço aqui, eu faço por uma questão de que quando a gente tem amor às coisas que faz, a gente faz melhor. Então, tudo que eu pego para fazer, eu pego. Se eu não quero fazer, eu não faço. Agora, se eu me proponho a fazer, eu faço com o máximo amor possível, para que seja bem feito e seja feito de uma vez só. Essa trajetória que nós tivemos do arquivo, esses 10 anos, tivemos muitas lutas, tivemos algumas decepções, algumas vitórias, coisas importantes, que eu chamo de vitórias para nós aqui. São acervos importantes da região que entram aqui. Como material que o professor Sofiati doou, que a gente vai lançar hoje, mais tarde, depois da palestra do professor Jaime. Como doação de famílias, como doação de pessoas daqui que traz um livro, traz um documento, traz informação. Isso é que a gente vai juntando. Essas meninas que trabalham comigo são ótimas, são pessoas da região, então são pessoas que estão sendo treinadas, estão sendo capacitadas para continuar esse trabalho mais à frente. Então, é isso que a gente precisa, que tenham pessoas que tenham compromisso com a instituição, e todos os outros também são compromissos com a instituição, e isso é importantíssimo para que ela sobreviva e para que ela melhore cada vez mais. Eu não posso me alongar por conta do tempo, então eu agradeço imensamente a presença de vocês e o carinho desses meus funcionários aqui. Obrigado. Olha, nesse momento nós vamos fazer a composição de mesa, porque nós vamos fazer o lançamento do livro manuscrito de Manuel Martins do Couto Reis. Eu gostaria de convidar
Para a formação da mesa, o diretor do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, o professor Paulo Quinaus. Também o professor Aristides Sofiati. O doutor Wellington Paes. E o doutor Edson Batista. Gostaria que todos sentassem à mesa e vamos fazer o lançamento do livro manuscrito de Manuel Martins do Couto Reis. Eu gostaria também de chamar o professor Avelino, que teve um grande empenho junto com o resto da equipe para que esse livro realmente saísse. Ele compõe a mesa aqui, só por uma questão formal, para a gente fazer depois a continuidade do nosso trabalho. Ele brigou muito, gente. Vocês não sabem como a gente brigou por conta da saída desse livro. Eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Wellington, que gentilmente cedeu o original do livro, do mapa, para que pudesse compor essa edição, que é um material importantíssimo. Dr. Wellington. Ele continua afônico, mas ele é uma pessoa excelente, que teve um desprendimento muito grande para isso. Professor Sofiati, por favor, o senhor mudou os manuscritos para mim. Bom, pela segunda vez, é com grande alegria que eu vejo o relatório escrito por Manuel Martins do Couto Reis entre 1783 e 1785, e que é um documento primoroso. É o documento que reúne mais informações até o final do século XVIII, não só sobre Campos, mas sobre toda a região norte, noroeste fluminense, que naquela época chamava de Distrito dos Campos Goitacás. Campos, havia 3 vilas, Campos, São João da Barra e Macaé. Era uma região enorme, Campos era a sede desse distrito. Ele escreveu modestamente um relatório para explicar o mapa que ele levantou com todo cuidado. Quer dizer, parece que o relatório é o principal, mas não é o mapa que é o trabalho principal. E nesse levantamento, extremamente detalhado, o nosso capitão cartógrafo nos dá uma visão panorâmica de toda a região, falando do relevo, falando da vegetação nativa, dos rios, dos lagos, dos índios, da economia, fez um levantamento das fazendas, contagem de escravos e um pouco de história da região até aquele momento. E parece que ele ouviu o conselho do Marquês do vice-rei Luís de Vasconcelos de Souza, que o chamou para fazer esse trabalho. Porque antes havia assim a impressão, a ideia de que o cartógrafo inventava muito. E o Couto Reis era preciso em tudo, quer dizer, muito detalhado. Ele dizia, cheguei até a foz do rio Pomba, daqui não passei porque não foi possível. Ele conta, ele narra a luta com um tamanduá-bandeira com uma onça. Os dois morrem, mas ele fala assim, eu não vi, me contaram. Então ele tem sempre esse cuidado. A interpretação que ele dá para o nome Muriaé é muito mais precisa que a do Lamego Filho. Então eu tenho até a impressão de que o Lamego acompanhou em grande parte o esquema mental, o esquema de organização que ele fez. A serra, a região intermediária, quer dizer, a planície tanto de tabuleiro quanto de aluvial, e a restinga. Ele trata muito bem essas 3 regiões. Então eu acho que nós estamos diante de uma iniciativa singular, extremamente importante, porque agora nós temos, a primeira edição só foi o texto,
nós agora temos um texto muito bem revisado, acompanhado pelo mapa. Então, eu acho que o arquivo está de parabéns por esse trabalho. Eu não sei se o Freitas e o Avelino lutaram, o Freitas falou, lutaram muito, não sei se lutaram entre si, não, se lutaram os dois de um lado para conseguir esse documento. Bom, e com relação aqui ao professor Paulo Knaus, diretor do Arquivo Público do Estado, o roteiro de 7 capitães que nós temos que publicar. Esse roteiro, eu fiz esse roteiro a pé, para saber se era verdade ou não, porque muita gente disse que o roteiro era falso, que era enganador. Eu fiz para ver e batia tudo exatamente. O que acontece é que no final do roteiro colocaram um documento, quer dizer, um apenso, para justificar que as terras não eram de Salvador Corrêa de Sá e Benevides, e que eram dos herdeiros de 7 capitães. Esse documento destoa completamente do corpo principal. Agora, no que diz respeito ao relato feito no campo, que é um diário de viagem, é preciso quanto àquilo. Fazer a pé o roteiro é difícil. Eu fiz isso também, sozinho, né? Eles fizeram um grupo bem grande. Então, eu felicito muito, fico muito contente, particularmente por ter doado esse documento, quer dizer, esse relatório ao Arquivo Público, confiando no arquivo, porque ele é merecedor de toda a confiança, e agora nós temos esse resultado aqui, sendo entregue à população campista e a todos os outros pesquisadores que se interessam por esse assunto. Obrigado. Agora eu vou passar a palavra ao Dr. Paulo Knaus, que é o diretor do Arquivo do Estado do Rio de Janeiro, que também foi outro grande batalhador para que esse livro pudesse ser editorado, editado, e agora nós temos aqui esse resultado. Bom, por favor. Obrigado, Freitas. Queria muito agradecer a chance de estar aqui reunido com todos os colegas, dar os parabéns ao aniversário do Arquivo Público Municipal de Campos Goytacazes e simplesmente confirmar aqui de público, mais uma vez, o compromisso do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro com a valorização do patrimônio documental do Estado e que tem como uma das nossas bases de ação principal, justamente apoiar o trabalho nos diferentes municípios. E, naturalmente, no quadro do Estado do Rio de Janeiro, o Arquivo Público Municipal de Campos tem um destaque especial. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje, porque esse trabalho é fruto de uma parceria dos dois arquivos, do Arquivo Público Estadual com o Arquivo Público Municipal. É o retrato que nós podemos fazer juntos, teve o envolvimento, o engajamento de muitos colegas profissionais, tanto daqui de Campos quanto do Estado do Rio, do Arquivo Público do Estado. E certamente, se não fosse essa colaboração de muitos, a gente não chegaria a esse produto que ficou não só importante no seu conteúdo, mas bonito também de ser apresentado, de modo que a gente possa reconhecer na publicação a importância, a aura simbólica que envolve esse documento, que é tão importante para a história de Campos quanto para o do Norte Fluminense e para o nosso estado de um modo geral. Eu queria muito agradecer, Freitas, pessoalmente a você, aos outros responsáveis pela administração da cultura no município de Campos, que apoiaram a publicação desse livro e que acreditaram que uma forma da gente valorizar o nosso patrimônio documental é a gente trabalhar em parceria, e fazer com que o fruto do nosso trabalho possa ganhar produtos como esse. E fico muito feliz de saber que hoje esse livro termina sendo também parte do aniversário, é o nosso presente de aniversário nessa comemoração dos 10 anos do aniversário do Arquivo Público Municipal de Campos. E eu posso dizer também que, de certo modo, o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro completa 80 anos em agosto, e quem sabe isso aí já é também um presente para essa outra celebração dos 80 anos que nós devemos comemorar em agosto. Quanto aqui à cobrança do professor Sofiati sobre o roteiro dos 7 capitães, para aqueles que não sabem, a história do Estado do Rio tem
dois documentos de referência fundamentais para o conhecimento do período colonial do Estado do Rio. Um é esse manuscrito, que é de 1785, que nos dá bem o quadro que era o norte fluminense na segunda metade do século XVIII. E o outro é o famoso roteiro dos 7 capitães, que é do século XVII. Não é? E eu garanto a você, Sofiati, que o livro vai ser publicado, ele já está pronto há quase 2 anos, não é? Ele vai ser publicado. Mas como hoje é dia de festa, eu queria dizer para você que a minha maior alegria é saber que esse aqui só anuncia tudo que vai vir depois, não é? E agradecer de novo aos colegas da Prefeitura de Campos que apoiaram a produção desse livro e desejar mais muitos anos de vida para aqui o público municipal de Campos Goytacazes. Obrigado. Obrigado, Paulo. Agora eu vou passar a palavra ao professor Avelino Ferreira, presidente da Fundação Cultural Jornalistas Valdo Lima. Eu não ia falar, o professor Ferreira quer saber se nós brigamos. Você falou que teve muita luta. Na verdade, o que ele quer dizer é o seguinte: é um esforço muito grande para que uma obra como essa viesse a público, para que essa documentação não ficasse apenas nos arquivos. Mas posso dizer aos senhores, às senhoras, que há uma questão de sensibilidade, né? O poder, a gente diz assim, nossos esforços é que proporcionaram tal coisa. Na verdade, se não tiver a sensibilidade para essa coisa, esse algo, por parte de quem detém o poder de realizar essa coisa, esse algo, ela não será realizada. Você precisa dessa sensibilidade. E no caso cultural, principalmente ligado à cultura, onde não há uma exigência popular, a cultura ela não tem objeções por parte da sociedade, justamente porque ela recebe como algo dado, ou seja, ela não cobra a cultura, a não ser nós que estamos aqui. Eu digo em termos gerais. Quer dizer, um governo, por exemplo, que precisa, um governo democrático, ou no sistema democrático, que precisa do voto para se eleger. Vou falar em população genericamente. Não há essa cobrança em termos culturais. A população, ainda, infelizmente, ela não cobra uma peça de teatro, ela não cobra um teatro, o que cobra são minorias, como nós cobramos o Trianon, que foi destruído, um teatro, não sei se nós tem conhecimento, o Trianon antigo, eram 1.427 lugares, um teatro maravilhoso que foi tombado, foi derrubado para a construção do Bradesco, e aí nós lutamos para a construção de um novo teatro, que acabou sendo construído há poucos anos. Exatamente, foi inaugurado em 98, poucos anos. Mas ele não seria construído se não fosse a sensibilidade do governante, porque antes não foi construído. Ele poderia ter sido antes. Não seria derrubado também se houvesse a sensibilidade dos governantes, porque era um teatro que poderia ser tombado pelo patrimônio histórico e tal, etc. Quer dizer, não aconteceu e o Bradesco derrubou. Quem lutou, aí diz assim, Campos, os artistas ou Campos, ou que seja, lutou pela construção do teatro. É mentira. Eram meia dúzia de pessoas, de 3 ou 4, que ficavam em frente ao Trianon fazendo manifestações. Pequenos grupos, durante esses anos todos do que o Trianon tinha sido derrubado, em 1975. A sociedade, para os senhores terem uma ideia, lotou o teatro, o antigo Trianon, para assistir à última sessão e aplaudindo. Então, essa sociedade não lutou para preservar o prédio antigo, nem lutou para a construção de um novo. Então, essa luta que Freitas traça
Quer dizer, precisa da sensibilidade do Sofiati. De um Sofiati, não estou me referindo ao meu amigo Arthur Sofiati, de um Sofiati que doa o seu manuscrito, que nem era seu. Precisa da sensibilidade do Dr. Wellington Paes, que cede o mapa, não é? Porque senão poderia, não, isso é meu, ou ficar escondido lá, ou quem quiser que venha à minha biblioteca, que ele tem uma excelente biblioteca. Não, ele doou para ser transcrito os documentos, e no caso do mapa para ser digitalizado e copiado. E precisa da sensibilidade, no caso nosso, da prefeita Rosinha Garotinho, que mandou fazer o livro. E não mandou fazer 10 livros, nem 20, mandou fazer 2.000 livros para distribuir para todas as escolas e todas as universidades da nossa região. Então não é um livro para ser distribuído para as pessoas em geral. A prioridade nossa vai ser as instituições, em princípio as universidades, para a pesquisa e tudo, quase que concomitantemente, né? Para as escolas municipais, a nossa rede tem 200 e tantas escolas, para as escolas do Estado, não pensei nas particulares, mas eu acho também que deve ter, e depois para a região, não só núcleos universitários, como também escolas, principalmente públicas. E claro, alguns livros devem ficar no gabinete dela, ou no nosso gabinete, na Fundação Oswaldo Lima, para termos algo de importante de Campos, além de chuvisco e goiabada, para dar a alguém de fora que venha nos visitar. Não estou tirando a importância do chuvisco e a goiabada, mas você sabe, né, não, que é clássico aqui, né? O chuvisco e a goiabada. É importante, é algo nosso, mas que tem um documento que é extraordinário. Sofiati falou isso, e eu repito, ele falou do mapa, que é algo fantástico. Foi feito por Astrolab, não, foi Teodolito. Foi isso, Sofiati? Com Teodolito. O Astrolab, eu não sei, mas o caso é que se colocar, eu sou um apaixonado, então isso pode até diminuir um pouquinho o que eu estou falando, mas Couto Reis para mim era um gênio. Uma pessoa que não teve as ligações com quem escrevia anteriormente sobre essas terras, sobre essas Campinas, que mentiam muito, os portugueses principalmente, que vinham aqui e contavam os relatos deles, né? Você tem que dar um desconto enorme muitas vezes. Couto Reis fez uma descrição, independentemente se essas terras aqui eram jesuítas, se eram dos beneditinos do lado ali, quem que estava no poder, ele fez uma descrição científica dessa terra, com todos os insetos que ele pôde captar, com todos os matos, com todos os animais de maior importância, segundo ele, né, Sofiati, de menos importância, os quadrúpedes de maior importância, os quadrúpedes de menos importância, os insetos assim assados, os insetos assim assados, tudo e mais alguma coisa, e todos os fazendeiros e aonde ficavam suas propriedades, o nome completo de cada um deles, que está no mapa. E se colocar hoje por satélite, afora a região que foi modificada, algumas lagoas secas, outras reduzidas, como a Lagoa Feia, vocês vão ver que pegar por satélite vai dar igualzinho que está no mapa de Couto Reis de 1785. Então essa obra ela é fantástica, ela é maravilhosa. Essa obra é uma das grandes ações do nosso governo, que talvez, não sei, eu acho que a prefeita tem essa dimensão, porque isso consta do programa de governo dela, e que nós vamos lançar sim algumas obras fundamentais para a compreensão da nossa história, a formação da nossa identidade, que nós já prometeu ali. Espero que o senhor nos dê o privilégio de lançar o livro conjunto, que diz respeito à nossa terra, que é do Roteiro dos Sete Capitães, o livro e outros livros importantes como Lamego Filho, como Augusto de Carvalho e alguns outros, e alguns que eu não conheço, que a Aristide me citou ali, que ele é mais estudioso do que eu. Então, eu quero aqui fazer esse reconhecimento da sensibilidade do poder, que é momentâneo, o poder é passageiro, e que o esforço, que a briga, né, que ele citou,
foi, na verdade, isso, porque a digitalização é uma coisa demorada, não é isso? O Freire deve ter ligado para você algumas vezes e cobrando, gente, nós precisamos disso e tal. Depois, o orçamento que nós fizemos em gráficos, que não fazia o mapa com o tamanho original, entendeu, Sofia? Nós tivemos problema com o tamanho do mapa, o mapa é maior. Mas na hora de fazer, quer dizer, com máquinas modernas, eu não entendi por que não valia o tamanho original do mapa. Depois a questão do papel, porque se o papel vai dobrar dentro de um livro, ele não pode ser grosso. Então, ele perde um pouco em termos de colorido, mas ele está ali, é legível o nome dos fazendeiros pequenininhos aqui. E de qualquer maneira, os nomes dos fazendeiros está dentro do livro, toda a relação das fazendas, dos fazendeiros está aqui dentro. Então eu fico assim, se eu não pude fazer nada, eu estou saindo da nossa fundação, Aristide, na sexta-feira, vou cumprir outra missão lá, e posso dizer para você o seguinte, um dos orgulhos que eu tenho é do lançamento desse livro e o reconhecimento que você teve da importância do arquivo para a doação desses documentos e o doutor Wellington Paes de ter cedido o mapa. Só isso que eu queria dizer, disse muito, né? Muito obrigado. Nós queremos agradecer a cada um dos senhores, muito obrigado, vamos desfazer a mesa, obrigado ao diretor do arquivo, professor Paulo Quinaus, arquivo do Rio de Janeiro, ainda o presidente da Fundação Cultural Jornalista Aldo Lima, o senhor Avelino Ferreira, professor Aristide Sofiati, o doutor Wellington Paes e também o doutor Edson Batista. E agora, senhoras e senhores, nós gostaríamos de convidar para fazer a sua conferência o professor Jaime Antunes, que é diretor do Arquivo Nacional e professor de Paleografia. Boa noite. Eu gostaria muito de agradecer ao honroso convite que me foi feito para estar aqui em Campos. Primeiro nas comemorações por 10 anos desse arquivo municipal e ao mesmo tempo participando de um primeiro seminário que discute a questão do ensino da paleografia e da diplomática no Brasil. Eu não vou, na nossa conversa, mais do que conferência ou palestra, falar especificamente sobre paleografia diplomática. Teremos 2 dias inteiros sobre isso. Queria aproveitar a oportunidade de estando aqui, né? Eu sou Sofiati, há tempo que não via, em Campos, e conversar um pouco com vocês um assunto que nos é caro em relação às políticas públicas voltadas para estímulo à criação dos arquivos municipais, que vai ser objeto de uma mesa também amanhã, mas das preocupações do Conselho Nacional de Arquivos e do Arquivo Nacional em prol do estímulo às questões de dar melhores recursos
as instituições arquivísticas públicas brasileiras para darem conta da importância do seu papel. Isso me parece que pode ser um caminho importante. Hoje estamos comemorando os 10 anos do Arquivo Municipal, mas neste ano também comemoramos 20 anos da Lei de Arquivos. É uma lei de 1991 que foi um marco extremamente importante e divisor das visões arquivísticas e da preservação, que é a Lei 8.159 de 9 de janeiro de 91. Essa lei brasileira foi fruto da colaboração de diversas pessoas, não só brasileiras como estrangeiros, que afluíram com o apoio do Conselho Internacional de Arquivos, numa discussão das questões e de diagnósticos feitos sobre a situação dos arquivos no Brasil e o que acarretava como preocupação para as pessoas envolvidas nessa visão estratégica de buscar marcos legais que amparasse a ação dos arquivos, que era a dificuldade que o Brasil enfrentava pela ausência de uma legislação normativa deste campo. Portanto, nós podemos comparar as ações antes e após essa legislação de 91. Eu queria conversar com vocês um pouco, porque na composição, na montagem dessa legislação, eu fui ao mesmo tempo espectador e ator, porque trabalho no Arquivo Nacional há muitos anos. Eu trabalho no Arquivo Nacional desde 15 de janeiro de 1965. Eu era estagiário e depois fui contratado. Portanto, estou assim há muitos anos na instituição. Essa legislação foi apontada sempre pelos especialistas que nos visitaram, foram muitos, que naquele momento o Conselho Internacional de Arquivos tinha um olhar voltado para a América Latina e, portanto, Celina Vargas Amaral Peixoto, que era a diretora do arquivo, obteve o apoio para que diversas missões técnicas fossem realizadas. Nos anos 80, portanto, durante a gestão de Celina, é constituída uma comissão para elaborar o projeto de lei. Esse projeto, na sua trajetória, ao encaminhamento ao Ministério da Justiça, que então, e agora de novo, subordinava ao Arquivo Nacional, foi objeto de muitas críticas, discussões por determinados segmentos, porque identificavam no projeto de lei uma ação cesarista, como se o Arquivo Nacional quisesse criar um grande império de domínio no mundo dos arquivos. Houve reação também por parte de outros segmentos da sociedade, no caso da Igreja, também, que identificava a sua preocupação de que a lei pudesse levar naturalmente, quando buscava identificar, como identificou, os arquivos relativos a nascimentos, casamentos e óbitos registrados pela Igreja antes da vigência do Código Civil, como um documento privado de interesse público social. E havia uma preocupação que isso pudesse, por parte do Estado, ter um olhar sobre o patrimônio documental da Igreja anterior à separação do Estado da Igreja. Isso foi um aspecto. Outros aspectos levantados foi porque a lei prevê um capítulo voltado para a identificação e preservação de arquivos privados como de interesse público. Havia uma preocupação por parte de empresas, de bancos, de que isso também poderia funcionar como uma carta branca ao Estado, de um pouco de inspecionar os arquivos das empresas com um viés da busca de informações, de fontes que pudessem se interrelacionar com as fontes públicas e, com isso, formar o cenário do patrimônio brasileiro. Isso levou alguns meses de muitas discussões no âmbito do Conselho, com audiências. Órgãos públicos também entendiam que aquilo era um tanto difícil de administrar
em termos da visão, por ser uma lei curta, com poucos capítulos, definidora de conceitos, de posicionamentos curtos do que tange o patrimônio público, do que é patrimônio privado e interesse público, como funcionam as organizações das instituições arquivísticas no país, um capítulo de 3 artigos sobre acesso e sigilo, e o capítulo final das disposições gerais que cria no seu âmago o Conselho Nacional de Arquivos, que tem sido um colegiado que tem sido incansável em definir estratégias com busca na preservação do patrimônio documental brasileiro. Essa legislação também não contou com a colaboração muito efetiva do próprio Ministério da Justiça, porque o Ministério da Justiça entendia que a lei deveria ser de documentos públicos, que não deveria abordar os documentos privados, que deveria deixar de fora os arquivos da igreja e, logicamente, Celina, que contava com o apoio não só da comissão e do corpo técnico, de que isso não poderia ser assim, que ter-se-ia que buscar um caminho de maior abrangência na legislação, consoante as diretrizes do próprio Conselho Internacional e legislação dos diversos países. Então, quando, no final dos anos 80, vamos participar de uma reunião do Ministério da Justiça, somos então informados de que o Ministério continuava com muitas dúvidas sobre essa matéria, que, portanto, eles viam dificuldade que ela prosperasse. Primeiro, porque no bojo dessa legislação previa que o Arquivo Nacional passaria para o âmbito da Presidência da República, o que foi. Por uma ironia do destino, em junho de 2000, passamos e agora, por outra ironia do destino, voltamos ao Ministério da Justiça. Que isso era uma temeridade que aquilo prosperasse. Celina, determinada como disse que aquilo não poderia ser, então ela retirava o projeto de dentro do Ministério da Justiça para que pudesse empreender mais estudos e dar entrada no Congresso Nacional e isso tramita com urgência urgentíssima dentro do Congresso Nacional e no final dos anos 90 ele está no ponto de ser aprovado. Era ministro da Justiça, Coronel Jarbas Passarinho. Coronel Jarbas Passarinho informou a diretora do Arquivo Nacional, Maria Alice Barroso, como o projeto aprovado no Congresso, a ponto de ser encaminhado à sanção presidencial, apontava de que o Arquivo Nacional sairia do Ministério da Justiça, ele informou a diretora que ela consultasse os seus assessores, coordenadores, o que desejavam fazer. Ou ele engavetaria o projeto de lei, ou o arquivo teria que acatar uma emenda no Congresso Nacional para que voltasse a subordinação, tirando lá o item que falava que era a Presidência da República, voltasse ao Ministério da Justiça. E aí, reunidos, deliberamos que era melhor ter um país com lei do que um arquivo dentro da Presidência da República. Porque o que estava acontecendo com o patrimônio documental brasileiro era um descalabro, porque os órgãos da administração pública eliminavam os documentos, como bem entendiam, quando havia muita tensão pela pressão da alta produção documental dos arquivos correntes, então eliminavam os mais antigos para que os mais novos tomassem assento no espaço antes ocupado por documentos de épocas passadas. E havia uma disposição de que isso não poderia prosperar, porque o arquivo não tinha absolutamente força para resolver qualquer problema e as coisas eram resolvidas um pouco na pressão, né? Como aconteceu com parte da documentação do Ministério da Educação que ficava abrigado nas áreas em São Cristóvão, que uma brasilianista informou que lá, nesse depósito, estavam fazendo piras com os documentos do Ministério da Educação, ano a ano, 30, fogo, 31, fogo, e assim por diante.
E aí, Celina alertou o Ministério, que não havia lei, mas aquilo era um absurdo. E aquilo, então, foi suspenso o processo. Equipes do arquivo atuaram junto com esse material, que depois foi levado a Brasília, que seria microfilmado. Eles só queriam separar o documento pessoal. Então, os registros de diplomas corriam sério risco, porque isso efetivamente estava fadado a continuar a sana da pira cronológica, né? Um documento mais antigo, mais contemporâneo. Então, a partir desse marco legal, que é fundamental para o país, determina que no documento público pode ser eliminado sem que a instituição arquivística pública do seu âmbito aprove, analise e dê a devida publicidade para a sociedade de que um determinado conjunto documental está sendo destinado por um processo, porque não foram identificados valor de prova e informação, por um processo de eliminação. Né? A gente que lida com documentação sabe que no que tange ao documento público, quando se identifica que o documento não tem um valor agregado que sirva de referência, né? Ele tem que ser literalmente destruído. Ele não pode ser permutado como um livro de biblioteca. A biblioteca recebe um livro, diz: esse livro não está na linha do meu acervo. Então ela entra, como naturalmente fazem as bibliotecas, no intercâmbio de bibliotecas e pergunta. No caso de documentos arquivísticos, por conterem informações de terceiros, a sina dos documentos que não tenham sido considerados destituídos de valor é a destruição, porque ele tem que ser descaracterizado do seu formato original. Então, essa determinação levou a um processo natural de que teríamos que ter o mais rápido que fosse possível, e havia um tensionamento de órgãos que tinham acervos acumulados, que agora não poderiam mais eliminar, sem que houvesse, porque o Brasil não dispunha de instrumental que orientasse os órgãos e entidades da administração pública neste processo de destinação dos acervos. Então, o Conselho Nacional de Arquivos teve idas e vindas dentro do Arquivo Nacional para fazer o primeiro decreto de regulamentação da lei, que é feito em junho de 1994. Esse decreto de junho de 1994 regulamenta o Conselho. Mas o Conselho só se instala em dezembro de 1994, e aí o Conselho via que ele também sozinho, com seus conselheiros, também não poderiam resolver muitas coisas. Porque ele teria que contar com um concurso de diversos profissionais, como tem até hoje, que constituíram e integraram as primeiras câmaras técnicas constituídas no Conselho, que são instâncias permanentes do Conselho, integradas por especialistas de diversos órgãos e que subsidiam ou elaboram resoluções, textos técnicos, minutas de decreto, minutas de projeto de lei, que são levados à discussão do plenário do Conselho para aprovação e, no caso de atos legais, sejam leis ou sejam decretos, para tramitar junto aos poderes, no caso do Arquivo Nacional, eram encaminhados ao Ministério da Justiça durante um determinado período, e a partir de junho de 2000 a Casa Civil da Presidência da República. E agora, os que possam vir novamente ao Ministério da Justiça. E aí, essas câmaras técnicas se debruçaram em cima de diagnósticos que o Arquivo Nacional, junto com os ministérios, haviam feito sobre a situação dos arquivos federais. Então, havia uma série de dados sobre como estavam os arquivos dos ministérios, em autarquias, em fundações, e esses diagnósticos levavam a uma série de indicativos que eram as questões da ausência absoluta. Primeiro, desses órgãos, um desnivelamento hierárquico absoluto entre os diversos ministérios. Parte dessa situação perdura até hoje, mas não havia reclamação de que não havia como orientação adequada para que os órgãos e entidades pudessem fazer uma adequada destinação sem que pudessem ser penalizados por algum dispositivo da lei que viesse a penalizar a eliminação inadequada de algum conjunto documental que viesse a ser considerado
como um conjunto relevante para a história do nosso país. E aí, essa primeira reunião do Conselho, foram constituídos logo as primeiras câmaras técnicas, que atuam, tiveram um trabalho importantíssimo desde então, para que o Conselho pudesse regulamentar uma série de dispositivos de extrema importância para o mundo dos arquivos. Desde as questões primeiras, que foram uma preocupação com o processo de gestão, que facilitaria a orientação desses órgãos no que tange aos acervos acumulados para a eliminação e destinação adequada desse material, mas depois foram surgindo outras preocupações com os documentos digitais que começavam a ganhar força dentro da administração pública, na elaboração de estudos que pudessem caminhar, e hoje, ao entrar dentro do portal do CONARC, poder-se haver a quantidade de resoluções, de projetos e de textos técnicos que têm facilitado enormemente o trabalho dessas instituições. No Brasil, nós temos uma lei de arquivo desde 91. Muitos outros países, cerca de 93 países, dispõem, alguns antes até de terem uma lei de arquivos, de uma lei de informação, uma lei de acesso à informação. O capítulo da lei de arquivos é muito tímido no que tange a esses aspectos da informação. E havia um movimento, não só na sociedade civil, mas uma preocupação presente em diversos níveis de entidades que congregam os magos, historiadores, SBPC e outras coisas, de que havia uma necessidade premente de buscar uma alternativa de detalhamento de um capítulo da lei de arquivos, que poderia ser por decreto, ou então deveria produzir uma lei de informação. Essa lei estava apontada para ser votada hoje no Senado Federal, porque ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas ela não foi votada hoje. Então, não sei ainda, não tive a informação de que em que outra data seja remarcada essa lei. Então, eu gostaria de, abordando essa questão da necessidade, a partir da lei da instalação no Brasil de uma lei de informação, de conversar com os colegas, todos presentes, um pouco sobre a importância desta lei para acelerar o processo de criação dos arquivos municipais, dos investimentos que terão que ser feitos dentro dos serviços arquivísticos governamentais, para que o poder público dê conta dos requisitos ou dos dispositivos contidos nessa lei. Essa lei, esse projeto de lei, que foi aprovado em abril de 2010 na Câmara dos Deputados, foi encaminhado ao Congresso Nacional no dia 13 de maio de 2009. Uma cerimônia no Palácio Itamaraty, com a presidência do Presidente da República, com diversos ministros de Estado, representantes da Câmara e do Senado federais, dos tribunais. Ele, então, essa cerimônia tinha um objetivo não apenas para assinatura e encaminhamento da mensagem presidencial ao Congresso Nacional, mas também de criação de um centro de referência das lutas políticas no Brasil, que se chama Memórias Reveladas. Esse centro é abrigado pelo Arquivo Nacional, que congrega informações sobre o período do regime militar, existentes não só em arquivos públicos, mas em entidades privadas, centros de documentação e universidades, voltados para estimular um processo de reflexão sobre esse período. Então, a cerimônia era para ter uma lei de informação, que para criar um centro, nós precisávamos de uma lei de informação que, efetivamente, mudasse o cenário da legislação de acesso draconiana que o Brasil tem hoje, que tem sido empecilho no acesso
em quem se dedica a temas mais contemporâneos da história brasileira. Então, isso foi uma coisa efetivamente combinada, a criação do centro e a tramitação, que esperávamos que fosse mais rápida, de um projeto de lei. Esse projeto de lei na Câmara dos Deputados, ele é integrado a projetos de leis anteriores, que tramita e é aprovado em abril de 2010, com modificações naquilo que o Congresso Nacional julgou aperfeiçoar em prol dessa lei de acesso à informação. E atualmente está no Senado Federal, já passou por diversas sessões do Senado e estava pautado para ser discutido, e torcíamos muito que fosse aprovado, mas infelizmente, se tivesse sido aprovado, teríamos mais um marco além, né? No dia 18 de maio, comemorando os 10 anos daqui, teríamos o marco da aprovação do Congresso Nacional de um projeto de lei que é importante. Por que eu estou abordando isso um dia do aniversário de um arquivo municipal? Essa lei de acesso à informação, ela é uma lei que tem implanta no país uma lei de transparência pública. O objetivo principal é de que as contas públicas sejam objetos de visibilidade, estejam aparentes à sociedade, busquem mecanismos formais de difusão dessa informação. O que isso implica também a nível dos municípios? Primeiro, essa lei tem atingimento da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A nível dos poderes judiciário, legislativo e executivo, em todos, exceto os municípios, que têm 2 poderes e não têm judiciário. E há uma série de obrigatoriedades de atendimento às demandas dos cidadãos ao acesso. Impõe prazos de resposta ao cidadão para o acesso a determinadas informações e impõe obrigações ao poder público, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. O artigo 216, embora no capítulo da cultura da Constituição, determina que é dever do poder público zelar pela gestão dos seus acervos para possibilitar o acesso a quantos dele necessitem para a defesa dos seus interesses particulares ou coletivos. É isso que está lá. E esse projeto de lei regulamenta dispositivos do artigo 5º da Constituição, que compõe as cláusulas pétreas constitucionais, bem como o parágrafo 2º do artigo 216. Por isso que é uma lei de gestão e de transparência. E da transparência. Esperamos que vingue. Porque o Brasil tem muitas leis. Muitas não pegam. Porque depende também da participação da sociedade, das entidades organizadas, para que tensionem, para que com isso também crie um elemento de sensibilização do poder público para o cumprimento dos ditames constitucionais, dos ditames legais. O que essa lei incorpora? A lei de arquivos determina que nenhum documento público pode ser eliminado sem autorização da instituição que fiscal. Hoje, os mais de 5.000, 600, não sei quantos municípios, nem 3% dos municípios dispõem de um arquivo como tem Campos. Então, é preciso que estimulemos, avancemos. Então, dentro do Conselho Nacional de Arquivos, há muito esse fato vem preocupando. Ainda nos anos 90, o Conselho fez a primeira tentativa de sensibilização de prefeitos, em 98, para que nós pudéssemos ter a criação de arquivos municipais. Foi pouquíssimo, ínfimo, porque não tínhamos
o concurso da mídia, que apoiasse o processo de difusão efetiva, que tivessem pessoas da sociedade que se movimentassem no sentido de estimular para que essa criação fosse feita. Porque os arquivos públicos devem ser identificados pelo poder público como agentes da modernização da administração. Eles têm que ter um papel, não apenas custodiador do acervo histórico, mas eles têm que ser identificados como cabeças de sistema que possam orientar os órgãos da administração pública no processo de avaliação e de destinação, portanto, acompanhar todo o processo de produção documental até chegar dentro dos arquivos. Então, essa lei de informação, de alguma maneira, tensionará as prefeituras para o cumprimento de normas, porque se prevê que sejam acionados os tribunais de contas dos estados e que, em muitos momentos, no descumprimento, poderá ser envolvido o Ministério Público ou outras instâncias do poder público que possam, de alguma maneira, caminhar para isso. Então, eu acho que isso é um ponto da lei e que as instituições arquivísticas ou as instituições governamentais têm que se valer dele para se impor. Porque a informação colocada como um recurso estratégico do Estado para dar visibilidade a ele, cabe aos profissionais que atuam dentro desse serviço arquivístico. Se nós não pegarmos o mote da exigência da lei para que ela se cumpra, nós estamos perdendo o tempo, o time, de indicar já seus administradores de que é preciso atenção ao dos arquivos correntes, para que eles sejam bem geridos, para que após o processo natural de avaliação tenhamos arquivos históricos cada vez mais organizados. Porque se tem uma boa gestão, os arquivos chegarão dentro das instituições arquivísticas públicas de maneira mais organizada para atender a função social que esses arquivos naturalmente têm que ter. A administração pública e os serviços arquivísticos perderam essa visão social. A administração é autofágica, ela acha que ela se basta, faz sozinho, não precisa de ninguém, mas ela tem que dar uma resposta para o cidadão. O cidadão precisa, quando ele pleiteia uma informação, tem que dar de maneira eficaz e efetiva, tem que dar essa informação para o usuário, né? Então eu acho que essa lei ela poderá levar a um processo natural de sensibilização para que a gente possa ter, possamos ter entes do poder público que têm essa função de mediar o acesso do cidadão e patrimônio documental. Isso é um dado que nós teríamos que efetivamente construir. Nós tivemos ontem aqui uma visita do ministro da Justiça. E tivemos a oportunidade de uma conversa muito demorada e ele chegou às 20:06 e saiu de lá às 9:40 da noite. Nós tivemos a oportunidade de efetivamente apontar esses aspectos da importância, bem como da importância da criação dos arquivos municipais. Porque isso é uma preocupação presente do Conselho e que é reiteradamente colocada. E a gente percebe que há movimentos, como no Estado do Rio, que o Paulo vem desenvolvendo, de estimular ou sensibilizar as administrações locais que criem esses equipamentos do Estado que mediam o contato do cidadão, que é um dos caminhos. Embora a lei de acesso à informação regula o acesso à informação corrente produzida pelo Estado. Não é só a informação custodiada em instituições arquivísticas públicas. O cidadão poderá solicitar acesso a qualquer informação, ainda que dentro dos órgãos da administração. Os órgãos terão 20 dias para dar uma informação
prorrogável com justificativa por mais 10, senão aquilo vai subindo a outras instâncias, porque a lei aponta que o direito do cidadão, como prevê a Constituição, é acessar a informação pública do Estado. Então, a lei de arquivos foi um passo fundamental, mas a lei de acesso à informação, que revoga o capítulo 5º da lei 8.159, porque ela revoga o capítulo de acesso, bem como ela revogará dispositivos hoje nefastos, como eu já disse, no acesso à informação. Há uma lei, 11.111, que é de maio de 2005, que é muito ruim para o acesso. Não tem uma visão clara das questões voltadas, previstas também na Constituição, do resguardo da intimidade da vida privada da honra da imagem das pessoas, tem essa clareza. E, sem dar muitas saídas às instituições de custódia, indicam que os documentos que tenham informações pessoais, eles devem ser prioritariamente abertos só às pessoas nele retratadas. Os arquivos é que começam a buscar alternativas para essa saída. Então essa lei também se revoga, como serão revogados ou atualizados decretos que regulamentavam não só a lei 11.111, mas um decreto que foi aprovado no apagar das luzes do governo FHC, que foi extremamente danoso também, no que tange a regulamentação da lei de arquivos. Esse decreto 4.553, de 28 de dezembro de 2002, que entrou em vigor no 13 de fevereiro de 2013, em pleno governo Lula, que entrou em vigor pelo governo Lula, desregulamentou a lei de arquivos. Porque o aspecto da classificação de documentos com algum grau de sigilo, previstos nos diversos decretos que regulamentavam a lei de arquivos, esse decreto revogou os decretos anteriores e regulou a matéria apenas para o Poder Executivo Federal. Então, não há legislação sobre esse aspecto para os estados, para os municípios, para o judiciário, para o legislativo. Então, cada um que cuide de si, porque o governo federal resolveu impor-se regras a si mesmo. Então, é uma legislação que vai ter que ser efetivamente pensada. Voltando à conversa com o ministro, de que forma isso poderá resultar? Primeiro, o Arquivo Nacional já apresentou em diversos encontros uma preocupação, logicamente, com o processo de reciclagem permanente ou capacitação do corpo técnico dos serviços arquivísticos governamentais, para que eles possam dar conta dos ditames da lei, que exige que dê pronta resposta ao usuário, que seja indicado o local onde ele vai ter acesso, se não der acesso, toda a justificativa tem que ser por escrito, enfim, impõe uma série, modificam dispositivos do RJU que podem penalizar a inobservância por parte do agente público de determinados ditames da legislação. Então, essa preocupação foi apontada ao ministro e que viabilizará um encontro que necessitamos ter, não só com a CGU, no âmbito do Poder Executivo Federal, mas dentro do Ministério do Planejamento, onde fica a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. Mas colocamos a ele também que é necessário que nós tenhamos uma ação articulada com os estados, no que tange a lançamento de uma campanha de criação de arquivos municipais, porque os arquivos estaduais são pontos estratégicos numa política dessa de estímulo à criação desses arquivos, e o arquivo deve estar encaminhando daqui mais umas 2 semanas o texto final do documento que será impresso e enviado a todos os prefeitos, a todos os presidentes de Câmara
é para estimular a criação dos arquivos municipais. E, logicamente, isso tem que ser feito em estreita articulação com os arquivos públicos dos estados. Aqueles estados em que os arquivos sejam mais frágeis, logicamente temos que buscar uma outra alternativa. Que a ideia dessa ação é o fortalecimento dos arquivos estaduais, para que eles possam ser ponta de lança da interiorização para a criação dos arquivos municipais. Essa é a visão. E ele ficou acessível de promover uma reunião também com a SECOM, da Presidência da República, que nós temos que deflagrar uma campanha de mídia que venha ter impacto. Quando eu disse que em 13 de maio de 2009 criou-se o Centro de Referência da Luta Política, o impacto que teve sobre o centro não foi a presença do presidente, que viu a assinatura da portaria que criou, foi o lançamento de uma campanha massiva por televisão, imprensa, enfim, por outros os meios, divulgando a importância dos acervos e que buscasse contato com o Arquivo Nacional. Freitas, eu queria uma aguinha. Buscássemos uma campanha, isso deu uma visibilidade enorme, não só ao arquivo, mas também ao centro. Isso é um aspecto. Então, eu acho que essa campanha vai ser importante, e eu propus ao ministro, quando nós trabalhássemos esse dado, valia a pena termos uns encontros com os governadores e com os diretores dos arquivos estaduais, para que pudéssemos ter uma conversa aberta, né? Envolvendo o CONARC, envolvendo os governos dos estados, os arquivos estaduais, para mostrar de que forma os arquivos são instrumentos de modernização estratégicos para o Estado moderno, que deseja ser visível e que tenha responsabilidade de boas práticas e de responder adequadamente ao cidadão. Então, isso é estratégico. Então, isso, ficamos de sentar para aprofundar essa estratégia e, oportunamente, seria feito um convite aos governos dos estados, não só para assinar a parceria com o Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil, que alguns estados, depois a Casa Civil não prosperou, e isso estava previsto hoje, né? A portaria, isso pode ser um pretexto a mais para que isso corrobore e estreitemos laços de cooperação entre todos os arquivos públicos, no sentido de, por uma temática, desenvolvermos ações que podem ser o embrião da implantação no país de uma rede nacional de informações, de cooperação em informações arquivísticas, utilizando uma linguagem comum, um intercâmbio comum, para que possamos mediar dados e informações contidos nos nossos arquivos. Portanto, as ações que o Brasil desenvolveu nesses últimos anos, eu não tenho dúvida que hoje o Brasil não pode dizer que ele é menor em termos arquivísticos de qualquer outro país. O Brasil hoje está ampliado e está indo em todas as discussões de nível técnico, desde preservação digital, que é de outra natureza, não só pelas facilidades que a comunicação da rede mundial de computadores nos possibilita, mas também da possibilidade de estreitarmos laços de cooperação com os nossos congêneres nacionais e internacionais. Então isso é um caminho, uma estrada já pavimentada, e que nós temos que saber trafegar por ela, buscando sempre a informação nesse sentido. Também não tenho dúvida de que, se trabalharmos bem a lei de acesso, as responsabilidades que os órgãos têm que ter, elas podem ser um grande estímulo à
criação de novos cursos de arquivologia no nosso país. Porque nós não temos curso de arquivologia em todas as nossas unidades da federação. Alguns estados são pródigos na criação de cursos. Como é o caso do Rio Grande do Sul, já tem 3. Não é isso? O estado do Rio de Janeiro tem 2. Mas, em alguns estados, não há nenhum. E a Heloísa, que está ali no cantinho, trabalhou com estímulo à criação de alguns tantos. Né? Eu acho que se isso dá compromisso de responsabilidade à organização, nós devemos trabalhar bem para que se criem cursos de arquivologia para a formação de novos profissionais, porque nós sabemos muito bem que nem sempre a remuneração é atrativa no serviço público para atrair para um determinado estado alguém que fez uma formação. Um estado mais longínquo significa que a pessoa está migrando do seu estado natal, terá que implantar casa, equipar as coisas. Então, eu acho que essas coisas, efetivamente bem trabalhadas, poderá dar um bom enredo para o mundo dos arquivos, para o mundo dos profissionais e para estímulo àquelas universidades que ainda não tenham cursos de formação em arquivologia. Portanto, eu não quero dizer que a lei de acesso à informação seja panacéia de todos os males. Mas se a gente não souber pegar nela o que ela tem de virtuosa para carregar bem, para fortalecer a visão que o administrador ou estadista tem que ter da sua instituição arquivística, apoiando-a para ser a depositária dos seus acervos históricos, mas tendo nela uma visão de que ela pode e deve ser um instrumento da modernização das comunicações administrativas, eu acho que nós estaríamos caminhando para que possamos ter, daqui mais alguns anos, uma quantidade de equipamento público que hoje não contamos. Né? Então, portanto, isso mais do que uma conferência, uma palestra, é mais um bate-papo que eu gostaria de ter vocês para apontar. Quem ainda não leu as administrações, leiam o PLC 41, chama Projeto de Lei da Câmara, número 41. Ele está agora aguardando a votação do Senado, e não sei porque soube que o Collor estava sendo contra, que ele é da seção de Relações Internacionais e disse que sentaria em cima, que isso vai causar enorme prejuízo ao Ministério das Relações Exteriores. Não sei onde, mas ele deve ter lá para agir dessa maneira. Mas Collor também não é maioria. Então esperamos que possamos, quem sabe, o mais breve que seja possível, tenhamos essa lei. Essa lei entra em vigor 180 dias depois da sua sanção. O governo federal está incumbido de fazer a regulamentação dos pontos que lá contam. E, logicamente, cada estado deverá buscar a sua identificação dentro dele e desenvolver para dentro do seu âmbito aquilo que lhe compete em termos de instrumentalizar a lei no âmbito da administração pública. Portanto, eu acho que não é uma leitura de cabeceira, ela também não é muito grande, ela não tem tantos artigos, mas ela dá-se umas 15 laudas, documentos. Acho que vale a pena ler, reler, ver os pontos, porque garanto que arquivistas aqui presentes vão se enxergar nela, que administradores aqui presentes vão se enxergar nela, e que historiadores também presentes vão se enxergar nela, porque ela contém dispositivos que possibilita que não haja determinados níveis de restrição presentes hoje na legislação brasileira, quando o acesso à informação for para desenvolvimento de estatísticas históricas ou científicas, que seja para resgatar relevantes fatos históricos. É sempre uma coisa valorativa, mas a gente saberá dourar a pílula do que sejam relevantes
debate histórico para cada segmento. E, ao mesmo tempo, não poderá haver restrição de acesso à informação, mesmo que contenham dados considerados pessoais, se for para apuração de atos lesivos a direitos humanos. Isso é um avanço. Atos lesivos a direitos humanos, não haverá mais restrição e não poderá se impor qualquer restrição de acesso que seja para apuração desses atos. Portanto, eu acho que o Brasil se soma aos 96, desde que aprova, aos 96 países que já dispõem de uma lei de informação, e acho que nós teremos um árduo trabalho pela frente, mas que tenho certeza que será gratificante, pelo menos para aqueles que militam pela causa dos arquivos e pela defesa do patrimônio, e ao mesmo tempo ter uma visão de que os arquivos cumprem uma função social importante, mesmo para aqueles que desconheçam. Porque é mais fácil passar para o cidadão a ideia de um museu, a ideia de uma biblioteca, porque isso ele tem mais próximo dele. Mas ele só dá valor ao arquivo quando ele busca um documento que necessita, para comprovar que ele é dono de um terreno, que ele tem um fato, ele busca a dupla cidadania e vai buscar informação para alguma defesa do direito. Mas eu tenho certeza de que o Brasil avançou. O Brasil tem hoje uma arquivística moderna, que não deixa a desejar com outros níveis de desenvolvimento, muito mais tradição arquivística do que tem o Brasil, e que o cenário que se discutir não me parece positivo, mas eu sou sempre muito otimista. Mas eu acho que isso é um caminho que nós devemos ter, esse olhar para trilharmos bem isso, para que possamos consolidar uma política de arquivos adequada ao cumprimento dos ditames da nossa Constituição, que é do direito de acesso, a defesa da cidadania e ao monitoramento das ações do Estado através do acesso a informações do que está sendo produzido hoje, introduzindo no país uma visão de auditoria, não só pelos órgãos de controle, mas também auditoria cidadã. Eu espero, não sei se atingir ao que os organizadores pleiteavam, mas eu fico muito contente, reitero de novo de estar aqui, mas era essa mensagem de otimismo e de, ao mesmo tempo, de expectativa que nós todos temos que ter, que acho que novos rumos nos discutiram, que nós temos que pegar isso a unha e fazer dele o da melhor maneira. Vamos ter pedras? Vamos juntar, vamos juntando, e vamos construir as barreiras em defesa do patrimônio do país. Muito obrigado. Nosso muito obrigado ao professor Jaime Antunes, que é diretor do Arquivo Nacional e professor de Paleografia. Mas gostaria de chamar mais uma vez o diretor aqui do Arquivo Municipal, Carlos Freitas, e provavelmente algumas pessoas gostariam até de falar alguma coisa, né, Carlos? Eu gostaria de agradecer ao professor Jaime Antunes a presença aqui. Eu sei que ele é uma pessoa muito ocupada e teve que desmarcar alguma coisa na agenda dele, mas é importantíssimo que nós tenhamos, e os outros municípios aqui ao redor desse, nós já temos esse instrumento de preservação da memória, mas outros municípios precisam fazer esse dever de casa. Então, para que no futuro as pessoas não fiquem sem o seu devido registro, a sua devida busca pela sua memória. Então, isso acho que é importante a gente trabalhar nisso, e a gente continua amanhã cedo. Eu agora, professor Jaime, muito obrigado. A gente vai passar alguns slides, para os que não conhecem a cidade, a gente vai fazer uma projeção de slides pode sentar, por favor. Imagens antigas da nossa cidade. E após isso aqui, que vai ser rapidinho,
eu gostaria que vocês também vissem a apresentação de um jongo, que é uma dança característica remanescente dos escravos dessa região. Importantíssimo, porque também isso é um resgate de memória, só que memória oral. Então, acho que hoje nós estamos aqui trabalhando em prol dessa cultura de preservação da memória. Eu gostaria de perguntar se alguém deseja comentar alguma coisa, por favor, para que nós possamos, então, fazer o término do nosso dia de hoje. Esse aqui, ele nasceu aqui na região.